A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos de 2024, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje é a lição 5, a missão da Igreja de Cristo. O textuário vai nos dizer assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A verdade prática vai nos dizer assim: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20 e Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Os objetivos da lição é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. A introdução na revista nos diz assim: nesta lição, vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Assim, ela cumpre a sua vocação de eleita quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora de comunhão e, finalmente, é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a Igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Irmãos, embora a Bíblia possa não usar especificamente a palavra missão, o conceito está enraizado na verdade bíblica. Missão significa movimento proposital, ser enviado de um lugar para outro com um propósito. Os apóstolos de Jesus foram dos primeiros a serem enviados em missão para compartilhar o que Jesus estava anunciando. A palavra-chave é grande comissão. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: pregação e instrução. Subtópico 1: proclamando as boas novas. Na lição, na revista diz assim: a igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão é exercida por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. Referindo-se a essa missão, Marcos usa o verbo grego kerissó, traduzido como pregar, proclamar. O sentido é de um arauto que proclama algo. Esse verbo ocorre 61 vezes no Novo Testamento. É o termo usado para mostrar João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e Jesus Cristo quando começou a pregar. Os primeiros versículos do Evangelho de Marcos apresentam um homem de olhos selvagens do deserto, João o Batizador, que falava com ainda mais urgência e fervor, pois ele não veio para avisar de um ataque inimigo, mas a ira vindoura de Deus e a chegada do ungido do Senhor, o Messias. Israel deveria preparar uma entrada para um rei. Na época romana, um arauto anunciava a vinda do imperador, saudando seu reino e elogiando como o salvador e libertador. Foi naturalmente através da guerra e da devastação que vinha essa chegada à paz. Especificamente, o arauto do imperador descreve toda a sua mensagem como o Evangelho, que é em grego
para boas novas. Em contraste com esses arautos romanos, João Batista exibe uma visão inteiramente alternativa. Em vez de pompa e circunstâncias, cercado por assistentes reais em vestes finas, João emerge do deserto em uma roupa de pele de camelo com gafanhotos como sua alimentação. Preparar uma entrada real é naturalmente metafórico, não tem nada a ver com a retificação, elevação e de um alisamento de uma pista, de uma via para um uso oficial por um empreiteiro de estradas. Tem muito a ver com a remoção de obstáculos internos, a demolição do homem interior, tornando os lugares tortos, retos, explodindo pedregulhos e cascalhos para serem arrastados e removidos. O arrependimento é o primeiro negócio na preparação de uma estrada do coração para a entrada do rei. Jesus como Salvador não cesa. E a boa notícia não é a chegada de César, mas a vinda de um reino celestial governado por um Deus amoroso e não um tirano. Este reino não será estabelecido pela brutalidade dos guerreiros romanos, mas pelos apóstolos da servidão. E, embora não seja pela espada, exigirá sacrifício. No Evangelho de Mateus, João adverte a multidão sobre a vinda do julgamento de Deus. Embora as palavras de João sejam duras, elas são destinadas a nos despertar para um mundo totalmente novo, um reino totalmente novo que nos trará a verdadeira paz. Anunciar o evangelho é a responsabilidade de todo cristão, como um arauto do rei que está às portas. Essa é uma tarefa de cada um de nós para nos prepararmos para a chegada de nosso Senhor. Subtópico 2. O objetivo da pregação. Outro termo usado com muita frequência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é o evangelizo. Esse verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento. O seu sentido é de trazer as boas novas para pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. A mensagem de nossa pregação é a redenção, restauração e reinado de Jesus Cristo. O meio de tal pregação é a exposição da palavra de Deus com poder pelo Espírito. O próprio Jesus pregou a boa nova do reino quando estava na terra. Os apóstolos e outros crentes na igreja primitiva pregavam a boa nova. Como embaixadores do reino de Deus no mundo de hoje, também nós devemos pregar as boas novas. Foi-nos dado o ministério e a mensagem de reconciliação. Como verdadeiros embaixadores do reino, precisamos transmitir a mensagem do Rei dos Reis no mundo. Os incrédulos precisam ouvir a boa nova de que há perdão para seus pecados através da fé em Jesus Cristo. A menos que você e eu preguemos o evangelho a eles, eles morrerão em seus pecados. Se somos embaixadores fiéis de Cristo, então devemos transmitir a mensagem que ele nos enviou para transmitir ao mundo, a mensagem da reconciliação por meio de Jesus. Devemos pregar Cristo a todos, em todos os lugares, em casa, na sala de aula, em nossos escritórios, mercados, em uma fila, até no ônibus e etc. Subtópico 3. Discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteuo, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo
ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28:19 para designar a grande comissão: ide, ensinai todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo: ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Esse é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Jesus Cristo. Primeira etapa, olha que interessante. Vemos aqui que pregamos e proclamamos as boas novas para os de fora, ok? Segunda etapa, a pessoa aceitou Jesus, pega o nome da pessoa, anota no caderno e coloca ela para cantar em algum departamento. É lógico que não. Esse é o erro de muitas igrejas que pegam um novo convertido e inserem ele em uma atividade ao invés de discipulá-lo. Porque o discipulado é necessário. O discipulado é necessário porque as pessoas precisam conhecer Jesus pessoalmente. Jesus ordenou a seus discípulos que fizessem discípulos de todas as nações para que outros pudessem conhecê-lo. O discipulado também é necessário para que você cresça na maturidade e se transforme mais na pessoa que ele criou para ser. O discipulado também é necessário para que as pessoas obtenham uma sã doutrina, amem a Deus e aos outros, levantem líderes e criem movimentos de criação de discípulos em todo o mundo. Participar do discipulado é um processo para toda a vida. Discipulado inclui não apenas estudar a palavra de Deus, mas viver uma vida de fé e andar em obediência a Deus. Então aprendemos aqui o que? Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, os incrédulos, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. O problema hoje é que em muitas igrejas existem falas que massageiam o ego das pessoas e não há um confronto. Falam de casamentos, propriedade, prosperidade terrena e assim por diante. Pastores e igrejas que querem ser grandes muitas vezes atendem a essa mentalidade. Desistem da pregação bíblica, só falam de necessidades sentidas pelos membros. Eles raramente falam sobre pecado, julgamento ou qualquer coisa que possa deixar uma pessoa desconfortável. Como as pessoas parecem não vir à igreja para obter o que realmente precisam, muitas igrejas começam a oferecer o que as pessoas acham que precisam. São crentes imaturos. Mas a igreja também tem outra função, que é ensinar e treinar aqueles que creem em Jesus. Deus projetou a sua igreja como um lugar onde todos os crentes podem ser ensinados a palavra de Deus e ter oportunidade de colocá-la em prática. A grande comissão em Mateus 28, versículos 19 e 20, nos ordena a fazer discípulos, não apenas convertidos. Assim, as principais funções da igreja são convidar os incrédulos a crer em Jesus para a vida eterna e, em seguida, convidar os crentes a seguir Jesus nesta vida. Todo esse processo é chamado de salvação na Bíblia. E não é apenas sobre como ir para o céu quando você morre, mas também como servir a Deus e aos outros quando você ainda está aqui vivo. A igreja deve dizer às pessoas como serem salvas para que possam servir. A sinopse da lição do tópico 1 vai dizer assim: a igreja fundada por Cristo tem um propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. Tópico 2, adoração e edificação. Subtópico 1, uma comunidade adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para nos centrarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é
algo que se faz apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. A palavra culto, nesse texto, traduz o termo grego latreia. O sentido é o de um serviço prestado a Deus de forma consistente e integral, é viver somente para o Senhor. Como podemos ser uma igreja adoradora? Quando pensamos em atos de adoração, muitas vezes as pessoas pensam em termos de música, de cânticos, mas o que é adoração? Como podemos ser uma igreja adoradora? Quando pensamos em atos de adoração, muitas vezes pensamos nisso em termos de música e canto. Mas o que é adoração? A adoração é muito mais do que apenas as músicas que cantamos ou as palavras que saem de nossas bocas. A adoração é uma forma de honrar e mostrar reverência ao Deus Todo-Poderoso. Trata-se de dedicar nossas vidas, corações e almas a Ele. Como cristãos, precisamos reservar tempo para adoração regular e adequada, tanto individualmente quanto nos cultos com outras pessoas que compartilham crenças semelhantes. Por meio dessas práticas, podemos experimentar o poder do seu Espírito vivendo dentro de nós, o que traz alegria em todos os aspectos de nossas vidas diárias. Então, o que é adoração cristã? Oração, cânticos de adoração, leitura da escritura e outras atividades são expressões de adoração. Mostramos nossa reverência a Deus, lendo sua palavra, louvando com música. Também oferecemos orações de ação de graças e pedimos sua orientação em nossas vidas. Ele fazer parte de tudo em nossas vidas. Esta é a essência da adoração bíblica. Em um alto nível, a adoração é reverência e honra que desperta uma resposta prioritária em nós. É menos sobre um som, frase ou ação específica do que um coração e espírito que leva ao louvor e ação de graça. A verdadeira adoração expressa fé, amor, respeito e apreço por Deus e sua presença. É uma maneira poderosa de se conectar com Deus de maneira que as palavras sozinhas não podem expressar. Quando nos dedicamos totalmente a Deus e oferecemos atos genuínos de louvor e adoração, por meio da adoração, abrimos a porta para um relacionamento mais forte com Ele. Por meio da adoração cristã, podemos aprofundar nossa compreensão de quem Deus realmente é. O Todo-Poderoso, mas misericordioso, amoroso e de forte vontade, fiel, mas perdoador, e aprenda como Ele quer que vivamos de acordo com Sua vontade. A adoração é uma oportunidade incrível de passar tempo com Deus e expressar nosso apreço e gratidão por seu amor. É uma chance de parar e considerar tudo que o Senhor fez por nós e como podemos buscá-lo mais diariamente. Subtópico 2. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikondomé, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal de construir um edifício e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. E no segundo sentido, em Efésios 4:12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas em público
Sem interpretação, edifica-se a si mesmo, contudo, não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Os líderes devem ensinar outras pessoas na igreja para servir aos outros. Além disso, ministério é serviço, envolve gastar energia e colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. O ministério é difícil de fazer à distância, porque o envolvimento tem que ser pessoal e é necessário para ter o maior impacto. A razão pela qual os líderes da igreja devem ensinar cada crente para servir aos outros é para edificar o corpo de Cristo. Em muitas igrejas modernas, espera-se que um pastor forneça todo a maior parte do trabalho ministerial para aqueles na congregação, que ele faça tudo. Quando isso ocorre, outros não usam seus dons espirituais. Quando o povo não serve, o crescimento da congregação fica estagnado. Em vez de permitir que isso aconteça, os líderes da igreja são chamados a se concentrar em treinar outras pessoas para servir. Dessa forma, cada crente está crescendo com autoridade, fazendo discípulos dos outros. Esse entendimento é fundamental para a vida, a saúde e o futuro da igreja. Se quisermos voltar a ser uma igreja vitoriosa e transformadora de vidas, toda e qualquer pessoa dentro da igreja precisa começar a perguntar não o que a igreja pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pela igreja. Ao olharmos para os planos de Deus, para o crescimento da igreja em Efésios 4, vimos que o canteiro de obras, que é a igreja de Cristo, há 4 capatazes que supervisionam o canteiro de obras. Os 2 primeiros capatazes são os apóstolos e profetas, que lideram o caminho e eles lançam o alicerce de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 20. O terceiro capataz é formado por todos aqueles que têm o dom do evangelismo. Evangelistas falam das escrituras com poder para aqueles que não ouviram. À medida que essas pessoas creem somente em Jesus Cristo para a vida eterna, elas se tornam parte da estrutura da igreja, elas se tornam o que poderíamos chamar de das paredes e telhados da igreja de Deus. E então aprendemos que o pastor, o mestre, que é o professor, são responsáveis por fornecer comida, luz e calor para a igreja. Eles fazem isso falando a palavra de Deus aos cristãos, treinando, ensinando. Assim, os cristãos não apenas para conhecer a palavra de Deus, mas para aplicá-las em suas vidas. A sinopse do tópico 2 diz assim: a genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Tópico 3: comunhão e socialização. Subtópico 1: a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento e o seu sentido é literalmente de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm a comunhão uns com os outros. Uma passagem bem familiar é Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com
todos segundo cada um havia de mister, e perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os primeiros cultos da igreja tinham vários componentes. Primeiro, os crentes dedicaram-se ao ensinamento dos apóstolos. Eles realmente queriam conhecer e confiar em Deus. Eles perceberam que a fé e a maturidade vêm ouvindo a palavra de Deus. Assim, sempre que possível, reuniam-se para ouvir Deus revelar-se a si mesmo e a sua santa vontade. Em segundo lugar, os crentes dedicaram-se às orações. Juntos eles adoraram a Deus, confessaram seus pecados e buscavam sua ajuda. Em terceiro lugar, os crentes celebravam as ordenanças. O batismo marcou o início de sua vida cristã. A ceia do Senhor, o partir do pão, os encheu e a continuar. Através dos meios tangíveis da água, do pão e do vinho, Deus age em poder, num poder bem gracioso. Finalmente, os crentes louvaram a Deus. Deus nos fez adoradores e, na regeneração, nos dá novos corações para louvá-lo por sua graça. Cristãos leais nunca querem perder uma oportunidade de adorar. Os primeiros crentes dedicaram-se à comunhão, koinonia, descreve a intimidade profunda do tipo encontrada em casamentos prósperos e na união dos crentes com o Deus Trino. A verdadeira comunhão cristã é muito mais do que compartilhar o seu tempo, é compartilhar a nós mesmos, sendo abertos e convidando os outros a nos conhecerem verdadeiramente. Podemos arriscar a vulnerabilidade, porque nossa identidade está em nossa coinonia com o Deus que nos ama, apesar de nossas falhas, estamos seguros nele. E nós realmente acreditamos que os filhos de Deus são nossos companheiros mais próximos e eternos. Os primeiros cristãos também tinham todas as coisas em comum. Eles vão voluntariamente vender os seus bens e e dividiram entre todos como qualquer um tinha necessidade. A vida cheia da graça é caracterizada pela doação sacrificial. Os cristãos podem realmente desfrutar da doação, porque através da generosidade, o doador e o receptor estão unidos em um vínculo de interdependência amorosa. Vemos como ele deseja ser adorado por seu povo, o coração que molda nossa adoração. Subtópico 2, unidade e fraternidade. A Igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. Um dos grandes males da igreja odierna, ou seja, que é comum nos tempos recentes e dias atuais, está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Muitos cristãos se sentem isolados em suas próprias igrejas. Alguns fatores são o impulso para o isolamento e a independência vive isso acontece e vive dentro de nós desde a queda. O pecado nos separa de Deus e um dos outros. Isso vale até para os mais extrovertidos na natureza. Aqueles que podem não ter grande prazer em estar sozinhos são muitas vezes propensos a se conectar, até mesmo desfrutar, né, de relacionamentos mais superficiais
com os outros. Isso também é uma forma de isolamento. No entanto, a comunhão, por natureza, é relacional. É preciso estar com as pessoas, o isolamento de relacionamentos significativos com os outros não nos torna pessoas melhores. Nossas almas murcham em isolamento, quer estejamos falando do isolamento da solidão literal, seja do isolamento da superficialidade. Então, precisamos resistir ativamente ao impulso de passar pela vida sozinhos. Por outro lado, as igrejas podem dificultar a comunhão, segregando seus membros com base em características comuns como idade, status de casamentos e afins. Com certeza, há valor em, às vezes, liderar chá de mulheres, ministérios infantis, seminários matrimoniais. Esses permitem que os membros que possam estar lutando em áreas semelhantes se encorajem mutuamente. No entanto, se uma igreja que segrega constantemente os membros com base nesses fatores, a comunhão única que o Evangelho cria é suprimida. O mesmo princípio se aplica às atividades de uma igreja que a igreja promove. Misturar os membros de diferentes idades, gêneros e estado civil lembra a todos os membros que sua comunhão com os outros está enraizada apenas em Cristo. Deus projetou que sua vida se manifestasse através de um corpo. E se o corpo não está operando, então a vida não se manifesta. Isso significa que não há poder, porque a vida de Deus é sempre poder. A razão pela qual a igreja tem sido tão impotente ultimamente é que ela tem sido tão fragmentada e quebrada, distanciando uns dos outros. Subtópico 3. A fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se, por um lado, o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinoneu possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. É usada por Paulo com esse sentido em Romanos 12, capítulo 12, versículo 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou esse fato. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Ainda falando da igreja primitiva em Atos, a igreja gozava de favor com todo o povo. Pessoas de fora viram o que os crentes estavam felizes e, por causa do evangelho, eles davam testemunho, comiam seu alimento com um coração alegre e generoso. Suas vidas nem sempre foram fáceis, eles choravam e tinham medo. Mas o Evangelho é realmente uma boa notícia. Jesus satisfaz as exigências da lei e acolhe novos filhos na família de Deus. Pessoas de fora também viam crentes cuidando dos seus. Apesar da pobreza generalizada, a nenhum membro da igreja faltou nada. Os seguidores de Jesus, extraídos de um desencontro de pessoas, formam uma família amorosa. Eles eram de um só coração e uma só alma, e o mundo percebeu. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17.
como corpo de Cristo, somos chamados a atender às necessidades não apenas daqueles em nossas igrejas, mas também daqueles dentro de nossas comunidades. Que relevância tem a sua igreja onde você está? Através de atos de amor, bondade, generosidade, nos tornamos as mãos e os pés de Jesus. O ato de ajudar os necessitados é comumente chamado de benevolência. A sinopse do tópico 3 diz assim: o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Na conclusão da revista, nos diz assim: vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.